Oi, oi, gente, boa tarde. Bem-vindos novamente ao Papo de Palestrinas. Tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre a entrevista de ontem, né, do Abel Ferreira. Foi o assunto aí que repercutiu bastante no decorrer do dia. Eu já peço desculpas por estar com essa roupa. Eu acabei de chegar do trabalho e eu não quis demorar muito para gravar o vídeo para vocês, então eu vou gravar assim mesmo. Tá bom? Vocês me perdoam? Então vamos lá. Eu separei aqui numa colinha alguns assuntos para que algumas coisas que eu gostaria de pontuar que foram ditas ontem na entrevista, né? Mas o assunto principal, que eu tenho certeza que é o assunto que vocês mais querem saber, né? O assunto que mais interessa, que é a renovação, eu vou deixar por último, tá bom? Eu vou tentar ser bem breve, para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos lá. Gente, primeiro eu queria, né, enfatizar a audiência ontem da TV Cultura com essa entrevista do Abel. Até mesmo a apresentadora disse que tanto tempo, né, apresentando esse programa, ela nunca tinha visto uma comoção tão grande, né? A audiência foi super alta, tanto na TV quanto no YouTube. O Abel ainda ficou um bom tempo atendendo, né, as próprias pessoas da emissora, jornalistas, pessoas que foram até lá para ver ele, dando autógrafo, tirando fotos. Então, assim, realmente isso mostra a grandeza que tem o Abel Ferreira e a força que tem a torcida palmeirense, né? Realmente foi bem legal. E hoje foi o assunto, né? Em todos os sites aí de expressão se falavam dessa entrevista do Abel. Então, isso é muito legal. Segunda coisa que eu queria falar foi sobre a aula que nós tivemos, né? O Abel, eu já era fã dele antes, me tornei mais fã dele ainda com o livro e agora, depois dessa entrevista, ainda fiquei mais fã, né? Por que com o livro? Porque ele ainda fez questão de realçar, de ressaltar, bem enfatizar, né, sobre o livro na entrevista, porque muito se fala sobre o livro, mas pouco se fala que todo o dinheiro como que se fala, gente? Arrecadado. Todo o dinheiro arrecadado aí com as vendas do livro vão para caridade. Então, isso é muito bacana, né? Isso é uma coisa que a gente tem também que enfatizar bastante, que é esse lado humano do Abel Ferreira, né? Dizem tanto que ele é arrogante, que ele é soberbo, que ele é sem educação. Eu realmente não sei de onde que eles estão vendo esse Abel. Não é o mesmo Abel que eu vejo. Fora a aula de futebol, né? Ele demonstrou o quanto ele é estudioso, o quanto ele é culto, né? E o quanto ele é um ser humano, assim, de uma índole e de um caráter maravilhoso. Então, não só eu, mas eu sei que vários outros palmeirenses ficamos muito orgulhosos do que vimos aí nessa entrevista. E mais uma coisa aqui que eu pontuei para falar com vocês foi em relação à pergunta, né, que fizeram a ele sobre o Patrick de Paula e Gabriel Menino, que eu achei que ele contornou muito bem a situação, ele não expôs os meninos, a gente sabe o real motivo do Palmeiras ter desistido aí desses garotos, né, que é indisciplina, né, farras, falta de comprometimento, entre outras coisas, mas o Abel, ele conseguiu contornar muito bem a situação, ele não expôs os garotos, e eu achei que ele foi muito bem, foi muito ético, e eu gostei bastante disso. Ele também, gente, eu achei que ele foi muito humilde, porque ele é um cara que mais uma vez aí derrubou os argumentos de quem fala que ele é arrogante, que ele é soberbo, porque ele reconheceu os maus comportamentos dele na beira de campo e disse que precisa melhorar, né? E é muito difícil alguém que venha
na televisão venha em uma entrevista e fala, olha, eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema, eu quero melhorar isso. É muito difícil. Então, isso demonstra grandeza, né? Admitir erros e querer melhorar é sempre um sinal de grandeza. Vamos lá. Ele também falou sobre o episódio do Morsa, né? E falou sobre o neto também. Sobre o Morsa, que ele não citou o nome, mas ele falou que tudo o que desejam pra ele, ele deseja em dobro, né? E isso é bem legal, né? É a lei da atração, não é verdade? Tudo que você deseja pra uma pessoa acaba voltando pra você. E é exatamente isso. E ele falou que ele não tem mágoas de ninguém, né? Ele não guarda mágoas de ninguém, não guarda rancor, mesmo daqueles que falam mal dele, né? Mesmo daqueles que querem o mal dele. E falou sobre o neto também, né? Que às vezes... que ele entende as críticas e ele sabe que às vezes você ser crítico repercute mais, dá mais audiência, e que de fato, gente, é uma verdade. Inclusive teve um outro vídeo aqui no canal ainda que eu falei, né? Falei, gente, quanto mais a gente repercutir, né? Quanto mais a gente der ibope pra esse tipo de coisa, mais eles vão fazer. Porque a gente tá dando engajamento, né? A gente tá dando engajamento toda vez que... Se toda vez que o Neto, que o Morsa, que fulano, que o Beltrano for lá e falar mal do Abel, a gente ficar viralizando, repassando, compartilhando, repercutindo, isso só vai aumentar o engajamento deles. Então foi basicamente isso o que o Abel quis dizer. E por último, gente, vamos falar sobre a renovação, né? No final de semana saiu uma notícia que foi dada pelo Marcos Costa, falando de uma possível renovação de contrato aí entre o Palmeiras e o Abel Ferreira. Mas teve muita gente que interpretou como se esse contrato, né, já tivesse sido assinado. E não, gente. Eu entendi a notícia como que o Palmeiras e o Abel tivessem chegado a um acordo, né, do que ele queria ali nesse contrato, né, para ele assinar. Mas de fato que ele não havia assinado ainda. E ontem ele deixou bem claro no programa que a decisão dele está tomada, mas que quem vai decidir de fato vai ser a mulher dele, né? Porque realmente ele sente falta da família, ele nunca escondeu isso, é difícil. E ele não vai aguentar ficar mais aqui no Brasil durante muito tempo se a família não vier. Então, o que deu a entender, gente, é que de fato ele vai esperar uma resposta da família. Se a família vir, se a família vem ou não vem. E ele disse que os primeiros a saberem se ele vai de fato assinar esse contrato ou não, renovar esse contrato ou não, serão os jogadores dele. Gente, essas falas do Abel, elas abriram margem para vários tipos de interpretações. Muita gente achou que foi uma entrevista em tom de despedida, outros acharam, né, que não, que ele tentou desviar um pouco o foco desse assunto, que ele deu uma desconversada, porque primeiro ele falou que a decisão estava tomada, mas as primeiras pessoas que saberiam seriam os jogadores, depois ele falou que quem vai tomar a decisão é a família, enfim... na minha opinião, eu fiquei, completamente achismo, tá? Pessoal mesmo, minha opinião. Eu fiquei um pouco preocupada, sim, tá? Mas eu espero que no final dê tudo certo. E que ele acabe renovando aí esse contrato, que a família dele venha para o Brasil e que ele fique mais ainda muitos anos aqui com a gente, porque ele é um técnico de altíssimo nível e raro. Técnicos como ele é raridade hoje em dia. Talvez não tanto na Europa, mas no Brasil com toda certeza. Bom, gente, esse vídeo então era isso. Eu só queria fazer minha análise mesmo, falar um pouco do que eu achei da entrevista. Deixem o comentário de vocês aqui embaixo para eu saber a opinião de vocês também. Deixem o like aqui para mim, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Até mais!